Então, olha ali, ó, a gente chegou num momento em que a gente tem uma demanda cariosa aqui no nosso caso, né? A gente poderia ter uma demanda de restauração antiga, então a gente tinha aqui, ó, 2 locais de restauração mais antiga, que são a parte mais esquerda, que foi removida a restauração antiga, né? Aqui foi consideradas as restaurações do score Charlie, que elas tinham pigmentações ao longo de toda a extensão, aqui tinha uma pequena fratura expondo o ângulo cavo superficial, e ali nós tínhamos uma lesão que tinha uma cavidade aparente por lingual, e esta aqui uma cavidade bastante grande antes da instrumentação. Ó. Notem lá o tecido necrótico na parede gengival, né? Ali assim a gente tem a parede gengival da cavidade de cárie, né? Ali o limite, ó, da cavidade de cárie. Aqui a gente tem a parede axial, ó, subindo ali. E aqui, ó, notem por trás do esmalte toda a envolvimento que a gente enxerga que tem dentina e que transparece no esmalte, deixando esse aspecto mais escurecido. Então, essas são as lesões que Black classificou na sua classificação dos preparos cavitários como classe 3, né? Que são as cavidades que acometem as superfícies proximais de dentes anteriores sem o envolvimento do ângulo incisal. Então, em qualquer uma dessas cavidades, aqui a gente tem 4, ó, todas elas o ângulo incisal, o inciso mesial e o inciso distal, ó, estão preservados. Ó. Aqui está quase, ó, mas ainda assim preservados. Então, essas são as lesões de classe 3. Muito bem. E essas lesões de classe 3, então, ela precisa receber uma restauração. A gente tem uma lesão aqui que não é possível de ser tratada com odontologia de mínima intervenção. A gente não tem como fazer só remineralização, só fluoroterapia, instrução de higiene, não dá. Porque esse paciente, ele tem uma cavidade aqui. Essa cavidade expõe dentina e essa dentina é sensível. Então, toda vez que vai um gelado, que vai um doce, um açúcar, ou que bate o vento ali, ele tem a sensibilidade daquela dentina exposta. Além disso, o alimento entra ali, acumula biofilme, e se a gente não fizer a restauração, vai estar muito suscetível à continuidade desse processo carioso. Então, a gente precisa dar condições de interromper o desenvolvimento da doença e que o paciente consiga limpar isso adequadamente. Então, além da sensibilidade, além de permitir uma limpeza adequada, a gente tem que devolver a função perdida, porque esses dentes participam da desoclusão, participam da guia anterior, né? E essa guia anterior, que é o movimento dos incisivos inferiores deslizando na superfície palatina dos incisivos superiores no momento da protrusão mandibular, quando a mandíbula vai para frente, ela fica prejudicada com essas cavidades. Então, a gente precisa restaurar elas para que a gente possa devolver essa função para o dente. E também por estética, né? Se bem que essas restaurações que não envolveram a superfície vestibular, elas têm um menor comprometimento estético. Mas aqui a gente consegue ver a mesma foto, só que por vestibular, a gente consegue enxergar aqui, ó, como mesmo a cavidade não atingindo a vestibular, a gente tem esse escurecido, né, na subjacência do esmalte, mostrando que a dentina, que ela era mais amarelada e que estava ali embaixo dando coloração, ó, como aqui que não tem a cárie, ó, a gente enxerga uma coloração esbranquiçada, tendendo para o amarelo, e ali a gente tem esse halo escurecido. Por quê? Porque a gente não tem mais aquela dentina, a gente tem a cavidade ali, e isso está transparecendo o fundo escuro da boca. E essas lesões de classe 3, essas lesões proximais em dentes anteriores, ela tem algumas dificuldades, como, por exemplo, elas envolvem a estética, porque são os dentes anteriores. E mesmo que ela não atravesse para vestibular, ela vai ter essa influência estética, porque ela vai acabar transparecendo o fundo escuro da boca pelo esmalte translúcido. Mas nós temos muitos casos onde a lesão atravessa e forma aquela lesão em formato de meia-lua, desde vestibular até a superfície palatina. E aí a gente tem toda uma cavidade aparente
quando o paciente sorri. E isso implica muito na escolha adequada de cor. A gente já teve a aula de escolha de cor, que foi o professor Everton que deu para vocês. Tem o link lá para vocês assistirem ela de novo, se assim for preciso. E ela é muito importante, o entendimento adequado daquela aula, para a gente poder selecionar aqui a resina, o melhor conjunto de resinas compostas que a gente vai precisar para devolver a estética para esse dente. Porque a gente tem, numa restauração tipo classe 3, 3 diferentes nuances de cor e de transparência, para a gente conseguir reabilitar. Então, a gente tem aqui próximo ao terço cervical uma maior opacidade da região, uma opacidade intermediária no terço médio e perto da região incisal uma menor translucidez. Então, a gente não consegue substituir esse policromatismo dental com apenas uma cor de resina. Nós precisamos trabalhar com diferentes opacidades e diferentes espessuras de cada incremento para conseguir devolver cada uma dessas características de cor que o dente perdeu quando ocorre essa questão do envolvimento da face vestibular na nossa cavidade. A gente tem como outra dificuldade também, a dificuldade de acesso à lesão, que se ela não envolveu a vestibular, a gente vai tentar preservar essa vestibular para não ter toda essa complicação do policromatismo dental. Então, nós vamos acessar ela por palatina, e esse acesso por palatina, muitas vezes, é difícil o acesso, a gente tem que trabalhar com uma visão indireta, ou tem que ficar mal posicionado na cadeira, ou o paciente tem que ficar, às vezes, também mal posicionado para a gente ter um acesso. Então, é uma dificuldade de acesso à lesão. É um campo reduzido de trabalho, é uma restauração de pequena extensão, mesmo as grandes restaurações de classe 3 são restaurações de campo de trabalho reduzido, né? E é um preparo que, se a gente não tiver muito cuidado, ele se torna um preparo extenso em relação ao tamanho da lesão. A lesão não era tão grande, mas a gente vai lá e acaba fazendo uma cavidade grande. Então, a gente tem que ser muito diligente, muito cuidadoso em realizar o preparo desse tipo de cavidade. Então, a gente vai fazer, a partir do nosso diagnóstico, uma profilaxia, né, para facilitar todos os procedimentos de diagnóstico mesmo e depois os procedimentos adesivos. Vamos fazer a anestesia, porque a gente vai intervir em dentina. Então, a gente tem que fazer uma anestesia infiltrativa nesse paciente, para que possa anestesiar a sua polpa e a gente possa instrumentar a dentina com o paciente sem sentir dor. E vamos fazer a seleção de cor com uma resina de dentina e uma outra resina para o esmalte, que nós vamos inserir em diferentes espessuras conforme a característica de cor da estrutura dental. E aí nós vamos passar para o isolamento absoluto. Aqui nós vamos estabelecer uma das primeiras regras para esse tipo de restauração, ou seja, restauração de dentes anteriores. Nós vamos sempre isolar de canino a canino. Mesmo que a gente vá fazer somente uma restauração aqui, ó, a restauração é só na mesial do 11, do 21 no caso. A gente vai isolar de canino a canino, porque isolando de canino a canino a gente amplia o campo de trabalho. Então já é uma dificuldade natural do caso esse campo de trabalho restrito. Então quando a gente faz um isolamento mais amplo, a gente consegue enxergar melhor como aquele dente interage com os dentes do lado, como que ele interage com o sorriso, como que a estética participa, né, na composição daquele sorriso. Então, a gente vai sempre isolar de canino a canino. E a gente vai colocar os grampos nos pré-molares. Pode ser por cima da borracha, como está aqui o exemplo da foto, ó, o grampinho de pré, o pré-molar não está isolado, está só de canino a canino, mas o grampo está por cima do pré-molar, tanto de um lado quanto do outro, estabilizando a borracha ali. Então, se o paciente tenta expulsar com o lábio a borracha dali, o grampo mantém isso em posição. Tem pacientes que não fazem tanta pressão com o lábio e que tem um ponto de contato adequado entre o pré-molar e o canino, que a gente pode não usar o grampo e pegar pequenos
pequenos rolinhos de borracha que a gente corta do próprio lençol de borracha que a gente está usando, faz um stop, né? Faz um rolinho com aquela borracha e prende ele na distal do canino, entre o pré-molar e o canino, e isso serve como estabilizador do lençol de borracha. O grampo, mas é por cima do dente, professor, não precisa isolar o dente para pôr o grampo? Não precisa necessariamente. Mas eu quero isolar o pré-molar para ter um campo maior ainda de visualização, porque o pré-molar, hoje em dia, muitos pacientes, muitos profissionais, né, consideram ele um dente anterior, porque ele participa muito do sorriso. Bom, então, vamos isolar o pré-molar também, tá? Isso é uma preferência de cada um, então pode isolar o pré, não precisa isolar o pré, tem que colocar grampo, pode usar só o estape de borracha, tudo isso pode. O que nós vamos ter como regra aqui, como protocolo, é sempre isolar de canino a canino para fazer dentística nos dentes anteriores, tá? Eu sou um dos que gosto de usar o grampo. A professora Catarina, eu sei que gosta de usar os estops de borracha, mas é quando é possível. Não dá para a gente pegar a pessoa que não tem o ponto de contato ali, o stop de borracha não vai parar. Aí não tem como. O outro paciente ali que não tem como botar o grampo, aí tem que usar o stop de borracha. Então a gente não pode ser nem, né, não pode ser ou só do grampo ou só do stop de borracha. Tem que poder usar as duas formas. Aqui a gente tem um isolamento onde tem os amarrilhos, né, que foram usados para invaginar o lençol para dentro do sulco e a gente fazer o nosso isolamento absoluto adequado. Bom, vocês já tiveram aula de isolamento, não preciso aqui ficar repetindo todos esses detalhes, mas é só para esse slide serve para a gente estabelecer o nosso protocolo. É isolamento de canino a canino e, se for usar o grampo, os grampos no pré-molar. Por que não poderia usar o grampo no canino, Guilherme? Porque se tu botar o grampo no canino, tu até poderia usar, mas a gente tem uma chance muito grande das aletas e das asas do grampo atrapalharem a colocação da matriz, a colocação da cunha, e assim a gente vai ter um campo de trabalho mais difícil, né? Piora a conveniência da execução da nossa restauração. Então, se a gente afasta o grampo dos dentes, a gente consegue um campo de trabalho mais livre para a gente colocar depois a espátula, a matriz, a cunha, o fotopolimerizador, a resina e tudo mais.